som do portão de ferro rangendo cortou o silêncio da manhã abafada em São Paulo. Beatriz apertou com força a alça da bolsa surrada pendurada no ombro. Seus sapatos simples quase desapareceram no mármore polido da mansão Monteiro de Alencar, um lugar onde tudo reluzia, menos o calor humano. Ela havia chegado. Com o currículo manchado por boatos e um passado que ninguém queria entender, aquela vaga de cozinheira era sua última chance. Atrasada 2 minutos, uma voz seca cortou o ar. Beatriz ergueu os olhos e o viu pela primeira vez. Marcelo Monteiro de Alencar. Traje impecável, postura ereta, olhar glacial. O tipo de homem que podia derrubar um império com uma ligação e partir um coração com um silêncio. O relógio da portaria estava errado, senhor, respondeu ela, sem baixar os olhos. Marcelo a observou por uma fração de segundo. A ousadia naquela resposta. O orgulho silencioso no rosto dela. Algo irritantemente firme. Não me interessa. Na minha casa, a pontualidade não é negociável, e muito menos a ousadia. Dona Celina, a governanta idosa que já servia a família havia décadas, se apressou em intervir, constrangida. Senhor Marcelo, a moça veio recomendada pelo padre Antônio, e com sua permissão, eu mesma a acompanharei até a cozinha. Faça como quiser. Só não espere que ela dure mais do que as outras. Marcelo virou as costas, sem dizer mais uma palavra. Beatriz não disse nada, mas por dentro ardeu. Não de vergonha, de desafio. Na cozinha, a rotina era exaustiva, meticulosa. Tudo deveria ser feito conforme os manuais deixados pela antiga chefe, rígidos, sem alma. Alimentos pesados, sem gosto de casa, pensados mais para impressionar acionistas do que para nutrir um coração. E foi aí que ela a viu, sentada sozinha na sala de jantar gigantesca, em uma cadeira que parecia grande demais para o corpo franzino. Luna, a filha de Marcelo. O olhar da menina era vazio, as mãos imóveis sobre a toalha de linho. Diante dela, um prato de risoto intocado. Ela não come nada desde que a antiga cozinheira saiu, sussurrou Dona Celina, em tom preocupado. Beatriz aproximou-se da porta de vidro, observando a menina. Ela reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela mesma tinha, anos atrás, quando perdeu a mãe. Um tipo de dor que não gritava apenas, silenciava. Naquela noite, Beatriz tomou uma decisão. Sem pedir permissão, ignorou o cardápio oficial. Preparou uma sopa simples, caseira, feita com cenouras, batatas e um pouco de frango desfiado, igual a que sua mãe costumava fazer nos dias de chuva. Vai perder o emprego, menina, alertou Dona Celina, nervosa. Mas Beatriz apenas sorriu, um sorriso calmo, quase triste. Na manhã seguinte, Luna olhou o prato diante de si, olhou para Beatriz e pela primeira vez pegou a colher. Levou à boca, engoliu. Foi uma colherada só. Mas naquele gesto mudo havia uma história inteira. Do outro lado do salão, Marcelo observava tudo. Ele se aproximou, com passos lentos, mas cheios de tensão. Quem autorizou essa troca de cardápio? Beatriz se virou lentamente, encontrando os olhos dele com firmeza. Nagem. Mas ele é como. Isso não te dá o direito de fazer o que quiser. Aqui, as regras são claras. Você está demitida. O silêncio caiu como uma sentença. Luna largou a colher. Olhou para o pai. Depois, deslizou da cadeira, correu até Beatriz e a abraçou pela cintura. Mamãe também fazia essa sopa, sussurrou ela, com a voz fraca, quase imperceptível. Marcelo congelou. Por um segundo, algo se quebrou nele. Algo pequeno, mas inegável. Como se uma rachadura tivesse surgido na muralha que ele passara anos construindo. Ele virou o rosto, não disse nada, e saiu com passos apressados. Beatriz sentiu o coração apertado, mas não de medo. Era algo mais profundo. Um pressentimento, talvez, de que ali, naquele lugar hostil, algo estava prestes a mudar. E que, de algum jeito, ela havia sido o começo.
A cozinheira fica. Marcelo não olhou para ninguém ao dizer isso. Apenas lançou a frase como uma ordem seca, enquanto passava pela sala de estar, ajustando o paletó. Seu tom não deixava espaço para réplica. Mas por dentro, ele ainda escutava aquelas palavras sussurradas por Luna. Mamãe também fazia essa sopa. Beatriz estava na cozinha, lavando a louça do café da manhã. Quando Dona Celina entrou quase sem fôlego, com o recado oficial, ela parou por um instante. Ele mandou te manter. Por causa da menina, claro, explicou a governanta. Mas, cuidado, Marcelo não muda de ideia facilmente e não gosta de se sentir desafiado. Beatriz apenas assentiu. Ela não esperava reconhecimento, nem agradecimento, mas algo naquela decisão não era só sobre a sopa, e ela sabia disso. Os dias seguintes foram silenciosos. Marcelo não a demitiu, mas também não escondeu o desprezo. Ignorava sua presença sempre que possível. Quando não era possível, fazia questão de lembrar quem mandava. Evite pratos com cheiro forte, disse ele, ao passar pela cozinha. Não estamos em uma feira popular. Beatriz o encarou por um segundo, mas não respondeu. Apenas virou-se e continuou picando as cebolas. Em silêncio, com dignidade. E foi esse silêncio que começou a incomodar Marcelo. Ele esperava uma reação, um olhar ofendido, uma resposta atravessada, uma lágrima talvez, mas não. Ela simplesmente seguia com seu trabalho, como se suas palavras não a tocassem. E isso o irritava. Certa noite, voltando de uma reunião exaustiva com investidores, Marcelo entrou na casa já alta madrugada. O silêncio era absoluto, exceto por uma voz suave que parecia vir do andar superior. Ele subiu os degraus devagar, intrigado. Ao se aproximar do quarto de Luna, a porta entreaberta deixou escapar a cena. Beatriz, sentada ao lado da cama, contava uma história. Sua voz era quase um sussurro, mas havia algo ali. Uma emoção crua, sincera, como se as palavras saíssem do coração e não da boca. E então, a menina descobriu que mesmo com asas quebradas, ainda podia voar, se tivesse coragem para tentar. Luna dormia, agarrada a um ursinho velho. Beatriz ajeitou o cobertor com cuidado e apagou a luz do abajur. Ao sair, deu de cara com Marcelo parado no corredor. Ele a congelou. Desculpe. Eu não pretendia incomodar, disse, em voz baixa. Não incomodou. Foi tudo o que ele disse, antes de se virar e desaparecer no corredor. Mas por dentro estava confuso. Aquela história, a forma como Luna dormia em paz, e a voz dela. Aquilo o afetou de uma forma que ele não queria admitir. Na manhã seguinte, Marcelo desceu para o café mais cedo do que o habitual. A mesa estava posta, mas ainda vazia. Ele pegou uma caneca de café e seguiu para o jardim, buscando ar. No banco de madeira sob a árvore, encontrou um envelope amassado. Pensando ser algo esquecido por Luna, abriu por curiosidade. Era uma carta, escrita à mão, com uma caligrafia delicada. Mãe, às vezes sinto que a vida está me testando, mas eu prometo que não vou desistir, mesmo quando me humilham, mesmo quando me ignoram. Eu ainda acredito que em algum lugar há espaço para pessoas como eu, honestas, quebradas, mas inteiras por dentro. Marcelo ficou imóvel por um tempo. A letra era de Beatriz. Aquilo não era para os olhos de mais ninguém. Ele deveria devolver, mas não conseguiu. Dobrou a carta devagar, como quem guarda um segredo. Naquele dia, durante o jantar, Luna pediu para comer na cozinha com Beatriz. Marcelo protestou. Você tem sua sala, sua mesa, sua disciplina. Mas lá é mais vazio, disse a menina, sem levantar os olhos do prato. A resposta caiu como uma pedra no centro da sala. Marcelo nada respondeu. Apenas se afastou. Na cozinha, enquanto Luna ria de algo que Beatriz dizia, a governanta Dona Celina se aproximou de Marcelo, que observava tudo da porta entreaberta. Sabe o que vejo, senhor Marcelo? Disse ela, com suavidade. Uma casa começando a respirar de novo. Isso não muda nada, ele murmurou. Não muda o senhor.
Mas talvez mude o que o senhor pensa sobre o que precisa e o que teme. Marcelo não respondeu. Mas aquela noite, pela primeira vez em meses, ele demorou para dormir. A imagem de Beatriz lendo para Luna, a expressão calma no rosto da menina, voltava como um eco. E o pior de tudo, ele não conseguia se irritar com isso. No dia seguinte, a manhã começou com um imprevisto. O motorista da casa, Pedro, havia adoecido. Dona Celina, preocupada com os compromissos de Luna, sugeriu: Beatriz pode acompanhar, lá até a escola. Conhece o caminho, e Luna parece confiar nela. Marcelo, diante da mesa do café, ergueu os olhos lentamente. Ela é cozinheira, não babá. Não sou nenhuma das duas, Beatriz respondeu, firme. Mas posso levá-la, se a menina quiser. Luna, que ouvia tudo em silêncio, apenas estendeu a mão para Beatriz, num gesto mudo de escolha. Foi a primeira vez que Marcelo sentiu perda de controle. Pequena, mas real. Na volta, Beatriz caminhava sozinha pelo jardim, com o uniforme branco ainda manchado de farinha do almoço. Marcelo a interceptou sem aviso. Não abuse da liberdade que lhe dei. Ela parou. Viruche com calma. E disse: liberdade não é algo que o senhor tem poder de conceder. E eu não pedi. Os olhos dele se estreitaram. Você acha que sabe tudo sobre este lugar? Sobre mim? Não, mas conheço o olhar de alguém que construiu um castelo só para esconder as próprias ruínas. Silêncio. A frase pairou no ar como uma ameaça invisível, não de raiva, mas de verdade. E a verdade, Marcelo sabia, era infinitamente mais perigosa do que qualquer ofensa. Ele se afastou, rápido, como se o chão tivesse ficado instável sob seus pés. Naquela tarde, uma tempestade caiu sobre a cidade. Os trovões ribombavam no céu, enquanto as janelas da mansão tremiam. Beatriz, terminando de guardar os ingredientes, percebeu que a luz no corredor do andar de baixo havia apagado. Ela foi até o gerador no fundo da garagem. Ao chegar lá, encontrou a caixa elétrica com defeito. Tentou improvisar. Nesse momento, Marcelo surgiu. Encharcado da chuva, havia acabado de chegar da rua, irritado, o paletó colado ao corpo. O que está fazendo aqui? Tentando religar a luz. Está tudo escuro lá em cima. Isso não é sua responsabilidade. Nada aqui parece ser, mas alguém tem que fazer. Mais uma vez, o silêncio entre os dois não era vazio, era carregado. O gerador fez um estalo e então apagou de vez. A luz se foi. A tempestade continuava, e a porta da garagem travou. Marcelo tentou abrir com força, mas o mecanismo estava emperrado. Estamos presos? Beatriz respirou fundo, cruzou os braços. Parece que sim. Minutos se passaram. Sentados em lados opostos da escada de concreto, cercados pelo som da chuva e das goteiras, os dois ficaram em silêncio. Até que ele falou. Ela não morreu. Beatriz o encarou, sem entender. Minha esposa. Não morreu. Ela foi embora. Me deixou e levou metade de tudo que eu acreditava. Foi a primeira vez que ele falou dela. A primeira vez que a voz vacilou. A imprensa falou em acidente. Disseram que foi um luto silencioso. Silêncio é só outra forma de vergonha, ele disse, amargo. Eu me calei porque é mais fácil ser odiado do que ser visto como fraco. Beatriz não disse nada de imediato. Depois, apenas sussurrou. A vergonha que não é sua, devora como se fosse. Marcelo virou o rosto. Aquelas palavras o tocaram, e isso o irritava. Porque a forma como ela o via sem piedade, mas também sem medo, era desconcertante. Você, o que te trouxe até aqui? Beatriz hésitou. Depois, respondeu. Chefe famoso. Restaurante caro. Romance mal feito. Quando recusei fazer parte do jogo sujo, fui jogada como lixo. E virei manchete por insubordinação. Marcelo não esperava isso. Ele olhou para ela com algo entre surpresa e respeito. Você perdeu tudo. Quase tudo. Ainda tenho a mim mesma.
e fome de recomeçar. Mais um silêncio, mas agora, confortável. Lá fora, a chuva dava sinais de cessar. O gerador piscou, a luz voltou e a porta destravou. Marcelo se levantou. Beatriz também. Antes de sair, ele olhou para ela e, por uma fração de segundo, sorriu. Não com os lábios, mas com os olhos. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Verônica, alta, elegante, com um perfume invasivo e um sorriso venenoso, entrou pela porta da frente como quem volta para o que é seu por direito. Estou aqui por Luna, disse, fingindo doçura. Senti que ela precisava de uma presença feminina. Marcelo ficou imóvel. Luna desceu correndo as escadas, parou ao ver. Lá. Você me deixou, disse a menina, fria. Verônica sorriu, fingindo surpresa. Amor, a vida adulta é complicada, mas estou aqui agora, não estou? Beatriz assistia a tudo de longe, sem me intervir. Verônica, ao notar sua presença, aproximou-se com o veneno escorrendo nas palavras. E você deve ser a nova atração da casa. Parabéns por subir tão alto partindo da cozinha. Beatriz, calma, apenas respondeu. E você deve ser o passado que ninguém teve coragem de trancar a chave. Marcelo apertou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava dividido. E isso só tornava Beatriz ainda mais visível, mais presente, mais perigosa. O fim de semana caiu sobre a mansão como uma neblina pesada. Verônica andava pelos corredores com a familiaridade de quem já foi dona de tudo e talvez ainda se achasse. Cada olhar dela era um lembrete do que já foi e do que poderia voltar a ser. Marcelo, no entanto, parecia em suspensão. Não a rejeitava abertamente, mas também não cedia. Observava tudo em silêncio, como se estivesse esperando que algo dentro dele dissesse o que fazer. Beatriz notava não apenas as presenças, mas os silêncios. Os olhares, os instantes em que Luna se encolhia diante de Verônica, como um gato que reconhece o cheiro do abandono. Na manhã de domingo, um contratempo técnico reuniu os dois em um lugar improvável: a garagem. Marcelo tentava ligar um gerador auxiliar para manter a refrigeração dos vinhos, enquanto Beatriz havia descido para buscar legumes em conserva no depósito ao lado. Cuidado com o piso molhado, ele advertiu, sem olhar. Já escorreguei em coisa pior, respondeu ela, ajeitando a caixa. Ele não riu, mas também não retrucou. Então, a porta da garagem bateu com força uma rajada de vento repentina. Um clique surdo ecoou. Trancados. Marcelo testou a maçaneta. Forçou. Nada. Trancou por dentro. O sensor está com defeito. Ótimo, Beatriz bufou. Segunda vez que fico presa com o senhor. Acho que o universo tem senso de humor. Marcelo suspirou, encostando-se na parede fria. O universo é só caos. Humor é um luxo para quem ainda acredita em sorte. Ela sentou-se no chão, com a caixa entre os joelhos. Por um instante, ficaram apenas os dois. Silêncio, eco da respiração. Então, ela arriscou. Ela te traiu? Marcelo não respondeu de imediato. Ela desistiu. Disse que se sentia sufocada, que eu era obsessivo, controlador, que transformei o amor dela em prisão. Eu só queria que ela ficasse, que seguisse as regras, que cumprisse a promessa de para sempre. Ele olhou para o teto, como se o peso das palavras fosse maior que o concreto acima deles. No fim, ela foi embora no meio da noite. Levou tudo, até o som dos passos. Beatriz escutava com atenção, mas sem piedade. Havia em seu olhar algo mais raro, compreensão sem julgamento. Amar não é prender alguém, disse ela, baixo. Mas também não é aceitar ser deixado em pedaços. Marcelo virou-se para encará-la. E você? Ainda acredita em amor? Beatriz soltou um riso curto, quase cínico. Acredito em segundos antes da queda. Aquele instante em que você acha que vai voar,
mas no fundo já sabe que está caindo. Alguém te derrubou? Um chefe. Um homem que dizia que meu talento era brilhante demais para uma simples cozinheira. Me seduziu, me envolveu e depois me queimou viva. Disse que eu havia roubado uma receita dele. Foi mentira. Mas os jornais preferiram a versão mais saborosa. Você foi humilhada? Em rede nacional. Fui demitida, escorraçada. A única coisa que me salvou foi saber que eu não menti, nem roubei. E que um dia, talvez, alguém me olhasse sem ver um escândalo estampado na testa. Marcelo permaneceu em silêncio, mas seus olhos haviam mudado. Pela primeira vez, ele não via uma empregada. Via uma mulher. Um espírito forte, ferido, mas ainda em pé, como ele. Lá fora, os geradores foram religados. A porta da garagem destravou, mas ninguém se mexeu imediatamente. Marcelo apenas disse: eu não sei quem você é, Beatriz, mas talvez eu queira saber. Ela o olhou nos olhos, séria. Então não tente me salvar. Só não me empurre para o abismo de novo. Naquela noite, Verônica preparou uma armadilha sutil. Serviu um jantar completo, coisa que raramente fazia, e convidou Beatriz para provar os pratos, fingindo hospitalidade. Quero saber sua opinião profissional, disse, com um sorriso azedo. Beatriz, experiente, percebeu a tensão no ar. Mas antes que pudesse responder, Marcelo entrou na sala, cortando o clima. Beatriz não precisa provar nada. A ninguém. Foi um choque. Verônica congelou. Beatriz o olhou, surpresa. E Dona Celina, do canto, sorriu discretamente. Como quem acabara de ver o primeiro raio de sol em meses de tempestade. Depois daquele jantar, a casa entrou num estado estranho, um tipo de trégua silenciosa. Verônica fingia sorrisos, Luna evitava seus abraços e Marcelo observava. Cada gesto de Beatriz, cada vez que ela passava pelo corredor, o jeito que prendia o cabelo ao cozinhar. A forma como escutava Luna com o corpo inteiro presente, viva. Mas ele não dizia nada. Não podia. Sentia, mas não admitia. Queria, mas não sabia como. Certa tarde, ao passar pelo jardim, viu Beatriz sentada sob a sombra do ipê. Estava lendo um caderno velho, as folhas amareladas pelo tempo. A brisa brincava com as pontas soltas do avental. O que está lendo? Ele perguntou, sem se anunciar. Ela não se assustou. Apenas ergueu os olhos, serena. Receitas da minha mãe. Algumas nem têm medidas. Só memória. E por que lê isso agora? Porque, quando a casa começa a doer de novo, eu volto para ela. Marcelo se sentou ao lado. Algo raro. A casa está doendo? Ela hesitou. A presença da Verônica. Desequilibra. E a sua ausência também. Ele franziu a testa. Ausência? Você está aqui, Marcelo, mas não está. Anda pelos corredores como se fugisse de si mesmo. Ele ficou em silêncio. Beatriz continuou, mais baixa. Às vezes, o silêncio fere mais do que grito, principalmente quando vem de quem importa. O vento soprou entre os dois. A frase ficou suspensa, flutuando, como algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Marcelo não respondeu, mas seu olhar era outro. Na manhã seguinte, Beatriz acordou mais cedo do que o habitual. Na porta da cozinha, um bilhete. O que uma criança com fome gostava de comer. M. Ela sorriu. Não era um pedido, nem uma ordem. Era uma curiosidade genuína. Fez um pão de queijo recheado com goiabada, como o que sua avó fazia. Preparou um chocolate quente com canela e colocou na mesa de Luna. A menina provou, lambeu os lábios e disse: Você falou com o papai? Não. Só ouvi o que ele não disse. Luna sorriu. Pequeno, tímido, mas verdadeiro. Verônica, claro, não demorou a notar a mudança no ar. Você tem ideia do que está fazendo? Disse a Marcelo, ao interceptá-lo no escritório. Trabalhando. Não estou falando disso. Falo da sua cozinheira encantada.
Você realmente vai se deixar levar por essa fantasia pobre de redentora? Marcelo se virou lentamente. Você saiu daqui há 3 anos. E desde então, Luna dorme mal, tem pesadelos, fecha o apetite. Em uma semana, Beatriz devolveu a ela algo que você nunca deu. Presença. Verônica riu. Gelada. Então é isso? Uma história de Cinderela? Vai colocar uma aliança no dedo sujo dela? Ele se aproximou, firme. Beatriz não precisa de aliança, nem de você. E eu? Estou cansado de fingir que preciso. Foi a primeira ruptura visível, a primeira rachadura aberta. Verônica apertou os lábios, mas não recuou. Você ainda vai se arrepender. Naquela noite, Marcelo teve um sonho. Estava num campo aberto, mas cercado por muros invisíveis. Corria, gritava, mas não saía do lugar. Então uma voz, a voz de Beatriz, dizia: a porta está dentro de você. Só precisa parar de fugir. Ele acordou suando e, sem pensar, levantou, desceu até a cozinha. Era madrugada. Beatriz estava lá, mexendo em algo no forno. Um cheiro de canela e manteiga enchia o ar. Não consegue dormir? Ela perguntou, sem se virar. Não. E você? Cozinhar me acalma e, às vezes, me protege de pensar demais. Ele se aproximou devagar. O silêncio era denso, mas não hostil. Beatriz. Ela se virou. Não diga nada. Não agora. E ele respeitou. Apenas ficou ali, sentado na bancada, observando o movimento das mãos dela, o modo como ela cuidava de cada detalhe. Naquele momento, sem uma palavra de amor, sem um toque sequer, algo foi dito entre os dois. E foi mais forte do que qualquer declaração. No dia seguinte, ao abrir a porta, Beatriz encontrou algo inesperado. Uma pequena moldura com uma receita escrita à mão, a mesma do pão de queijo com goiabada. Assinada por Marcelo. Para quando a memória doer, para quando a coragem faltar, para você lembrar que merece mais do que um passado. Ela apertou a moldura contra o peito e, pela primeira vez, chorou. Não de dor, mas de esperança. A primavera chegou à Serra Gaúcha como um sussurro, flores tímidas nos muros, vento morno nas janelas da mansão. Mas dentro da casa, o clima era outro. Desde o bilhete de Marcelo, Beatriz vinha tentando esconder algo que se formava em seu peito. Uma ternura perigosa. Ela sabia o que era, mas não queria nomear. Já tinha aprendido que nomear sentimentos os tornava reais, e sentimentos reais doíam. Marcelo, por sua vez, voltava cada vez mais cedo do trabalho. Não dizia por quê, mas sempre passava pela cozinha e ficava, só observando. Às vezes falava sobre vinhos, outras apenas escutava o silêncio entre eles. Até que algo mudou. Uma tarde, chegou uma visita inesperada. Henrique, 35 anos, jornalista de gastronomia, sorriso fácil, barba mal feita, ex-chefe e ex-namorado de Beatriz. O mesmo homem que a difamou anos atrás. Bea, não acredito. Você está aqui, ele exclamou, ao ver lá abrir a porta da mansão. Ela congelou. O coração disparou. A memória queimou. O que você está fazendo aqui? Vim fazer uma matéria sobre vinhos premiados da região. Soube que o Marcelo Duarte tem uma coleção exclusiva. E, olha só o destino. A vida te trouxe de volta ao meu caminho. Ela respirou fundo e sorriu, frio. A vida me trouxe de volta a mim. Você não tem parte nisso. Mas Henrique era insistente. Ouvi falar que está trabalhando aqui. Você merece mais. Eu sei que errei, Bea, mas nunca deixei de pensar em você. Podemos conversar? Ela hesitou. E Marcelo, ao notar a presença dele pelo corredor, parou. Algum problema? Perguntou, a voz baixa, contida. Nenhum, respondeu Henrique. Só reencontrando uma velha amiga. Uma mulher brilhante, injustiçada. Beatriz baixou os olhos. Marcelo cruzou os braços. Pode deixar sua proposta de matéria com a assessoria.
Não precisa mais incomodar a equipe da casa. Henrique sorriu com arrogância. Entendido. Mas uma hora, ela vai entender quem realmente acredita nela. Ele saiu. Marcelo ficou em silêncio por segundos longos. Então olhou para Beatriz. Por que não me disse que era ele? Por que não achei que fosse da sua conta? Ele te destruiu publicamente. E você não está aqui para me proteger, Marcelo. Eu não pedi isso. O tom dela era firme, defensivo. Não pedi para você entrar na minha vida. E não vou aceitar que saia dela quando quiser. Então quer o quê? Me prender aqui como mais uma peça da sua coleção de vinhos raros? Não me compare a ele. Ele rebateu, ferido. Não estou comparando. Estou fugindo, de novo. Como sempre fiz quando comecei a sentir demais. Sentir. O silêncio caiu. Beatriz percebeu o que havia dito. Marcelo também. Ela se afastou. Eu não preciso de ninguém que entre na minha vida para depois ir embora, Marcelo. Já bastou da última vez. Ele a encarou, mas não insistiu. Deixou que ela fosse. E ela foi. Mas ao fechar a porta da cozinha, Beatriz desabou em lágrimas. Não de raiva, de medo. Naquela noite, Luna teve uma crise, febre alta, pesadelos. Verônica, desconcertada, tentou controlar a situação, mas foi Beatriz quem entrou no quarto e, com voz suave e mãos quentes, acalmou a menina. Shhh! Mamãe foi embora, mas eu tô aqui, pequena. Luna agarrou-se a ela como a um porto seguro. Marcelo observava da porta, em silêncio, culpado, confuso, comovido. Mais tarde, quando Beatriz saiu do quarto, ele a esperava no corredor. Obrigado por estar com ela. Eu não faço isso por você, Marcelo. Oisai. Ele se aproximou devagar. Você está certa. Eu entro na vida das pessoas tentando controlá-las, não conhecê-las. Com você é diferente. Mas eu ainda não sei como ser diferente. Ela respirou fundo. Então aprenda. E foi embora. Mais uma vez. Mas dessa vez, ele sorriu. Porque ela não o afastou. Apenas desafiou. E esse era o começo. O dia seguinte amanheceu tenso. Beatriz acordou com uma notificação no celular. Uma matéria antiga, de 3 anos atrás, voltava a circular nas redes. Manchete sensacionalista. Foto dela em preto e branco e o título: Chefe ambiciosa destrói restaurante e some com dinheiro de doações. Henrique havia publicado de novo. E pior, com um adendo atualizado. Um reencontro inesperado com a protagonista, sugerindo que ela havia se infiltrado na casa de Marcelo Duarte. Beatriz sentiu o estômago embrulhar. As mãos tremiam. Ela sabia o que viria depois. Na cozinha, os olhares dos funcionários mudaram. Murmúrios, julgamentos, desconfiança. Ela tentou manter a postura. Continuou cozinhando, mas o coração queimava. Marcelo entrou no meio da manhã. Havia silêncio. O que está acontecendo? Ele perguntou. Seco. Ninguém respondeu. Beatriz limpou as mãos, se virou, segurando firme a expressão. Você já viu, não é? Ele franziu a testa. Ela pegou o celular, mostrou a manchete. Aí está. Minha ficha completa. Tudo o que você precisa saber para decidir se eu ainda sirvo o seu café da manhã. Ele leu em silêncio. Os olhos percorreram cada linha. Depois levantou o olhar para ela. É verdade? Beatriz engoliu em seco. Em partes. Sim, fui acusada. Sim, fui exposta. Mas não desviei dinheiro algum. Fui usada. Quando percebi, era tarde. Meu nome já estava sujo. Minha carreira destruída. E ninguém me ouviu. Ninguém quis saber da minha versão. Ninguém, Marcelo. Ele não disse nada. Vai me demitir? Não. Vai me expulsar? Não. Então diga alguma coisa. Eu não sei o que dizer, ele admitiu, com uma honestidade brutal. Ela riu. Um riso amargo. É sempre assim. Quando a verdade aparece, os que dizem estar do nosso lado se calam. Ela saiu da cozinha.
e pela primeira vez pediu demissão. Naquela noite, Beatriz arrumou suas coisas discretamente, evitou Luna, evitou confrontos. Queria sair em silêncio, como sempre fazia na vida. Mas ao sair pela porta de serviço, Marcelo estava lá, esperando, na chuva. Achei que não ia se despedir, disse ele, encharcado. Achei que você não fosse notar. Eu notei tudo, Beatriz. Desde o primeiro dia. A forma como você cuida sem invadir, como escuta sem julgar, como se entrega, mesmo depois de ter sido despedaçada. Ela segurou as lágrimas. Marcelo, eu não posso mais. Eu não sou essa mulher forte que todos acham. Eu só sobrevivi e estou cansada de sobreviver. Ele se aproximou, devagar. Então deixa eu ser o lugar onde você pode descansar. Ela tremeu. Eu tenho medo. Eu também. Mas pela primeira vez, eu quero tentar. E então ele a beijou. Sem pressa, sem raiva, sem dor. Só desejo, cuidado e promessa. Enquanto isso, atrás da cortina da janela principal, Verônica observava, sozinha, com uma taça de vinho na mão e olhos cheios de fúria. Ela pegou o telefone. Ligou. É hora. Vamos destruir essa garota de uma vez por todas. As semanas seguintes pareceram um sonho bom. Beatriz não foi embora. Marcelo não voltou atrás. Os dois, em silêncio cúmplice, começaram a dividir não só a casa, mas as feridas. Beatriz agora dormia no chalé antigo dos fundos. Marcelo, todas as noites, passava por lá. Às vezes, ficava. Às vezes, só olhava pela janela e ia embora em silêncio. Não havia promessas, mas havia presença. E para quem já tinha sido abandonado tantas vezes, aquilo era mais que amor, era coragem. Luna também florescia. A menina corria atrás de Beatriz pela horta, ria com gosto, fazia perguntas sobre comida e sentimentos. Você vai ser minha nova mamãe? Ela perguntou um dia, do nada. Beatriz Congelo. Eu não sei. Pequena. Mamãe é um lugar difícil de ocupar. Mas você faz comida gostosa, abraça apertado e conta histórias. Isso é ser mamãe. Beatriz chorou escondido naquela noite. Enquanto isso, Verônica tramava. Na penumbra do seu apartamento de luxo em São Paulo, ela recebia documentos, fotos, informações. Com o apoio jurídico de um velho amigo da elite, ela reuniu provas verdadeiras e distorcidas de que Beatriz havia violado cláusulas trabalhistas, falsificado informações e seduzido Marcelo em condição de vulnerabilidade emocional. Mas o golpe mais cruel veio quando ela descobriu algo que nem Marcelo sabia. Beatriz havia sido acusada formalmente em um processo antigo, arquivado por falta de provas, mas nunca inocentada oficialmente. Verônica reabriu o caso. E o escândalo estourou. No café da manhã, Marcelo recebeu uma ligação. Era da assessora de imprensa. Precisamos conter isso imediatamente. A imprensa já está insinuando que você está sendo manipulado por uma criminosa. Ele desligou. Correu até a cozinha. Beatriz estava preparando pão de queijo. Por que você não me contou? Ele perguntou, sem rodeios. Ela parou. Do quê? Do processo, das acusações, do arquivamento, de tudo. Ela respirou fundo, porque eu passei metade da minha vida tentando esquecer que aquilo aconteceu. E porque parte de mim achava que você não iria ficar se soubesse. Você não confia em mim? Eu não confio no mundo, Marcelo, não depois do que ele me fez. E eu sou o mundo, você eu mesmo, rico, filho de um império, e eu sou só uma mulher que cozinha bem. Isso não é um conto de fadas, mas podia ser, ele disse, com dor nos olhos. Contos de fadas não existem, só existem escolhas, e eu estou cansada de ser a escolha errada. No fim do dia, Verônica apareceu pessoalmente na casa. Usava preto, óculos escuros e um sorriso calculado. Vim pegar as últimas coisas de Luna, disse a governanta. Mas era mentira.
Verônica entrou pela sala, ignorou os seguranças e foi direto até Marcelo. Você perdeu a cabeça. Não é da sua conta. Quando essa mulher te arrastar para a lama, vai ser tarde demais. Eu confio nela. Então confie nisto, disse, jogando um envelope sobre a mesa. Marcelo abriu. Lá estavam os documentos, o processo reaberto, as acusações, as provas editadas e um vídeo. Um vídeo antigo, cortado e manipulado, onde Beatriz aparecia discutindo com o antigo sócio num tom exaltado, mas fora de contexto, soava como confissão. Marcelo ficou pálido. Verônica foi cruel. Está em suas mãos. Ou você se afasta dela, ou perca tudo. Sua reputação, sua empresa, sua filha. Pense bem. Ela saiu e deixou o silêncio mais pesado do que qualquer grito. Naquela noite, Beatriz esperou por Marcelo no chalé. Ele não apareceu. No dia seguinte, tampouco. Até que no terceiro dia, ela recebeu um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão. Beatriz, não é por falta de amor, é por excesso de medo. Você merece alguém que lute por você sem hesitar. Eu ainda hesito. Me perdoa. Marcelo, ela caiu no chão, chorando. Não como uma heroína, mas como alguém que pela 1000ª vez foi deixada para trás, mesmo depois de ter entregado tudo. Beatriz partiu sem alarde. Deixou um bilhete para Luna com desenhos de corações e uma receita escrita à mão. Pegou o ônibus de madrugada, cabelos soltos, olhos secos de tanto chorar. Voltou para o subúrbio onde cresceu, para a tia-avó doente, para o quartinho apertado onde as paredes ainda tinham cheiro de infância e dor. Rachel de novo. Enquanto isso, na mansão Duarte, o silêncio tomou conta. Marcelo voltou ao modo automático. Trabalhar, dormir mal, evitar conversas, fingir que estava tudo sob controle. Mas Luna percebia, ela já não comia direito. Se recusava a sair para passear. Uma noite perguntou, papai, a Bea morreu? Marcelo engasgou. Claro que não, filha. Por que diria isso? Porque ela sumiu. E quando a mamãe sumiu, foi porque morreu. Ele a abraçou apertado, tentando não chorar. A Beatriz só precisou ir embora. Mas por quê? Ela fez algo errado? Não, meu amor. Quem errou fui eu. Verônica, por outro lado, saboreava a vitória. Voltava a frequentar os eventos sociais, agora posando de mãe exemplar. Dava entrevistas. Defendia Marcelo publicamente como quem protege o pai da sua filha. Mas nos bastidores, algo começou a sair do controle. Luna se recusava a vê-la. Durante uma visita supervisionada, a menina se trancou no quarto e gritou, você não é minha mãe, e nunca vai ser. Verônica perdeu a calma. Gritou, tentou forçar a porta. Uma funcionária filmou. O vídeo vazou. Nos dias seguintes, Marcelo começou a receber mensagens anônimas. Prints de conversas entre Verônica e Henrique, o jornalista que publicou os escândalos sobre Beatriz. Mensagens que provavam que tudo fora orquestrado. Ele levou para a polícia. A reabertura do processo contra Beatriz foi suspensa. E finalmente ela foi inocentada. Mas era tarde. Ela não sabia. E Marcelo não sabia como procurá-la. Certa noite, Luna entrou em seu escritório com um envelope nas mãos. Achei isso escondido no armário da Bea, disse ela. Dentro havia um rascunho de carta, inacabada. Marcelo, às vezes eu penso que sou feita só de partidas. Mas quando você segurou minha mão, achei que talvez eu pudesse ficar. Não precisa vir atrás de mim. Só não me esqueça. Ele leu a carta como se fosse a última coisa viva no mundo. E naquele momento, decidiu ir atrás dela. Não como um empresário poderoso, mas como um homem que, enfim, entendeu o valor daquilo que se perde quando se escolhe o medo. A cidadezinha onde Beatriz vivia agora era pequena, pacata, esquecida no mapa. Ela trabalhava em uma padaria simples. Acordava às 5 da manhã, amassava pão com as mãos que já haviam afagado sonhos maiores. Falava pouco. Sorria quase nunca.
Mas à noite, no quarto apertado, escrevia cartas que jamais enviava. Uma para Luna, uma para Marcelo e uma para si mesma, a mais difícil de todas. Marcelo, por outro lado, viajava. Com a desculpa de expandir negócios, passou por diversos estados. Mas todos sabiam que ele não procurava terras, e sim olhos, os dela. Em cada feira, em cada rua, ele procurava Beatriz. Começou a comer em lugares simples, sentar em praças, falar com estranhos, coisas que antes pareceriam impensáveis. E, sem perceber, Marcelo se transformava, de executivo inflexível, em homem real. Verônica, enfim, caiu. Com o vídeo viralizado e os prints confirmados, ela foi processada por difamação e alienação parental. Perdeu a guarda compartilhada de Luna. Pela primeira vez, ficou sozinha, sem dinheiro, sem controle, sem ninguém. No espelho, viu o que sempre temeu, uma mulher vazia. Luna voltou a sorrir. Frequentava aulas de música, fazia desenhos de papai, eu e a Bea com lápis de cor. Sentia no coração que um dia ela voltaria. Papai, ela gosta de girassóis. Se você encontrar um campo, é lá. Marcelo achou graça, mas guardou aquilo. Até que, num entardecer quente, ele passou por uma estrada rural num vilarejo do interior de Minas Gerais e viu um campo de girassóis. Parou o carro, desceu e ao longe viu uma mulher de avental branco sentada numa cadeira de madeira, lendo um livro para uma senhora idosa. Cabelos presos, mãos tranquilas. Beatriz. Ele não se aproximou de imediato, ficou ali, observando. Chorou, sem fazer barulho, até que a senhora idosa olhou para ele e disse, sorrindo, ele está aí, Bea. Beatriz levantou o rosto e o viu. O reencontro não teve gritos, nem música dramática. Teve silêncio. Teve dois olhares que se reconheceram mesmo depois de tanta dor. Você me achou, ela disse, comme à votre mulher. Eu me achei, quando achei você, ele respondeu. Ela sorriu. Andai tarde demain? Só se você disser. Ela hesitou, mas então, pela primeira vez, correu até ele. Sem medo. Ele a abraçou, como quem segura o mundo. Alguns meses depois, na mesma casa onde tudo começou, Luna corre no jardim. Beatriz está na cozinha, agora como dona da casa, preparando jantar com cheiro de memória. Marcelo chega do trabalho mais cedo, tira o paletó, beija a testa dela e ajuda a pôr a mesa. À noite, os três assistem desenho juntos. Riam. Simples assim. Não é conto de fadas. É vida real. Mas às vezes, a vida real também tem final feliz. Tem histórias que a gente não viveu, mas mesmo assim dói na gente. Se essa te tocou o coração, se inscreve. Tenho muitas outras que quero te contar.